Uhum. Surgiu agora, pela experiência da vida prática, da política, né, do voto do povo brasileiro, um outro problema ortográfico, né, que também remete para aquela discussão com o filólogo Bakhtin, Sim. a partir da eleição da presidenta Sim. Dilma Rousseff. Sim. É presidenta, então a função da palavra se deve ao que ela quer comunicar, mas há quem argumenta o contrário. Na visão do senhor, como é que isso deve ser? Na minha visão, eu até fiz um artigo sobre isso, dizendo que, como economista que ela é, ela com certeza não vai usar o presidenta, porque aí nós vamos ter que criar transeunta, vai ficar muito caro para a língua, transeunta, qualquer palavra que termine em NTE vai acabar tendo que botar NTA. Aí nós vamos ter que criar o masculino também, presidento. Mas eu respondi seu e-mail. Você respondeu? Respondi. Sim. Ele disse uma palavra que lhe complica. Qual? Por exemplo, governanta existe. Sim, E governante. Pois é, e inclusive eu usei essa palavra que você me mandou para botar no artigo lá dentro, dizendo o seguinte: vamos torcer, vamos chamá-la de presidente, porque senão nós podemos ter que chamá-la de governanta. E aí muda a função. É verdade, aí muda a função. E aí pode dar problema trabalhista também, né? Por desvio de função. Mas ela reivindica a presidenta, ela já falou sobre isso, até porque a função, né, pela primeira vez, a sociedade brasileira colocou uma mulher na presidência. Na realidade, presidente ou presidenta, ou falar brasileiros ou brasileiras, né? Existe uma intenção política de agradar um público cada vez mais crescente, cada vez mais forte, que é o público feminino. Agora, a linguística está acima disso. Então ela vai dizer o seguinte: olha, se estão usando presidente ou presidenta, tem esse interesse político nisso. Né? Agora, mas ninguém vai dizer que está errado o presidente a presidente. Então a língua comporta os dois. É isso que eu dizer, também não está errado dizer presidenta. Sim, e aí tem um simbolismo importante a língua de comporta feminilizar Sim. uma profissão que se caracterizou por uma atividade, se caracterizou por ser dos homens. Então tem esse simbolismo importante. Eu tenho usado um ou outro. E nos artigos, para tentar ser mais ortodoxo, como o professor Hernani gosta, eu tenho usado a presidente. Mas eu, sinceramente, estou muito tentado a usar a presidenta como um gesto político, usando a ortografia a serviço de um gesto político. Achando, sobretudo, quando ele diz que não está errado. Né? Não, com Tem certeza. um pensamento que é também do Bakhtin, que precede até mesmo a construção ortográfica, linguística e tal, que ele lembra a todos nós que a língua só se realiza em função do solidário, ou seja, a partir do momento em que eu deixo de ser eu mesmo para ser capaz de me comunicar, me fazer entender. Portanto, é um aspecto inequivocamente coletivo. Com certeza. Portanto, mais absurdo ainda se nós temos milhões de brasileiros que estão fora da escrita. Isso me lembra um artigo que eu li há algum tempo atrás na revista National Geographic, essa revista de popularização, que eu achei muito interessante, sobre a origem da fala humana. E a pessoa dizia que não foi o darwinismo que fez surgir a capacidade de falar. Isso os homens já tinham há muito tempo, mas não conseguiam usar. E quem primeiro usou a comunicação foram as crianças. Depois, as mulheres. Depois, os homens em geral. Por último, os governantes das tribos. Porque para começar a acreditar que o outro queria falar, precisava estar livre, solto. E os adultos são amarrados. As crianças começaram brincando. Eu achei muito interessante esse artigo. É impossível de provar isso. Mas eles disseram que tem experiências que mostram que, por exemplo, eu me lembro bem disso, passava areia numa fruta, e os macacos adultos não pensavam em lavar para limpar. Os macacos infantis faziam isso primeiro. Porque não tem medo do ridículo. Você sabe que para aprender um idioma novo, você tem que perder o senso de ridículo. Claro. As crianças aprendem mais depressa. Os tem adultos menos travas, né? Tem menos travas. Então ele tem razão, o Bakhtin, quando diz que é um instrumento de cooperação. E quem é que é mais afeito à cooperação? Quem tem menos preconceito. Quem tem preconceito não se comunica.
é quem não tem. Por isso que eles dizem que as crianças inventaram a fala. É interessante isso. Muito interessante. Professor Hernani, para a gente entender melhor como é que o Acordar Melhor, que é o movimento que o senhor participa, do qual o senhor participa, aliás, pediria a nossa produção, por gentileza, para colocar no site aí, na tela, para a comunicação, para aqueles que quiserem entrar em contato com o senhor. Qual é o roteiro de trabalho daqui para frente para sensibilizar as autoridades no sentido de que ainda é possível acordar melhor? A primeira coisa é todos que estão ouvindo, por favor, entrarem no site, conhecer as ideias e assinar o manifesto e divulgar o manifesto. Quanto mais assinaturas nós tivermos, mais facilmente a gente vai sensibilizar as autoridades. O segundo trabalho, vocês estão ajudando. O senador Cristóvão Buarque participou de uma audiência pública aqui no Senado sobre o assunto. E ele analisou do ponto de vista lógico, né, e percebeu a importância que tem. A imprensa está nos ajudando na medida em que nos chama para um debate desse, né? Então, o que nós temos que fazer é dizer o seguinte: olha, no Acordar Melhor, você tem todas as informações, né? E se quiser que em qualquer lugar onde haja um auditório com 200 pessoas, eu me disponho a ir para fazer uma palestra sobre o acordo ortográfico. Evidentemente, gratuita, né? Porque eu não estou lutando por uma causa pessoal, nós estamos lutando por uma causa coletiva. Agora, o nome do movimento, que eu recomendo que vocês realmente procurem conhecer, mostra como o nosso idioma é complicado. Veja, acordar melhor pode significar o que ele quer, que é chegar a um acordo melhor, ou pode ser acordar melhor, ou seja, acordar com saúde, porque depois de 8 horas de sono. Porque os professores de português estão achando esse acordo um verdadeiro pesadelo. Então nós temos que acordar melhor. Mas é um idioma complexo. Isso faz o idioma rico. Mas é preciso simplificar para que quando você fala, as pessoas entendam. Se as pessoas entendem quando você fala, tem que entender quando você escreve. Por exemplo, do mesmo jeito de acordar, os políticos consertaram, é com C. Sim. Os sapateiros consertam, os mecânicos, com S. Qualquer um entende quando você fala de consertar, de fazer um acordo, ou de consertar, de resolver algo quebrado. Todo mundo entende, independente de ser com S ou com C. A comunicação se estabelece. A comunicação para se além estabelece. da ortografia. Por que punir quem escreve com S ou com C? Vamos deixar que as pessoas escrevam de uma só maneira, claro, se não confunde, mas que seja só uma maneira. Eu não sei se o acordo ortográfico eliminou isso do precisa de S e C. Não, de jeito nenhum. Não. E continua com todas as confusões. E eles ainda aumentaram as confusões porque deixam duas palavras, uma palavra com 2 ou 3 grafias. Que absurdo. Né? Atrás com S e trazer com Z, né? Tem traz do verbo trazer, não é isso? Com Z. Que então, na realidade, isso poderia ser muito simplificado. O som Z deveria ser só com a letra Z. O som do C deveria ser só, por exemplo, com a letra S. Uma outra coisa interessante é pegar... G e J, né? Olha só, J e G. Quem sabe usar? Ninguém sabe, mas a gente pode usar, por exemplo, o alfabeto das línguas nórdicas, que o G, ele não é o som G, é o som G. Então nós teríamos 2 letras, J e G. Se eu tenho que escrever Gá, Gé, Gui, Gogu, é a letra G. Ninguém vai ter dúvida. Não é a letra G. Isso, se for G, vai ser J. Quer dizer, é tão simples, né, fazer isso, né, e não se fez, mas agora é possível fazer. A globalização exige também essa simplificação. Exige. Até porque nós queremos que a nossa língua se amplie no mundo. Nós queremos que mais e mais gente fale português. Então é importante que a gente simplifique a porta de entrada, que é a maneira como escrever. E aí também os nossos criadores da música popular brasileira, que tantas músicas criaram, brincando com as palavras, são agora desafiados a uma simplificação em que não perca a poesia, claro. Exatamente. Queria agradecer aqui a presença do professor Hernani Pimentel,
do movimento Acordar Melhor, movimento pela simplificação da língua portuguesa, do acordo ortográfico, né? Muito obrigado pela sua presença, professor. E também ao senador Cristóvão Buarque, do PDT, do Distrito Federal, pela participação e pelos esclarecimentos que nos trouxe. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. A vocês de casa que nos acompanharam, obrigado pela sua atenção. Caso queiram entrar em contato com a nossa produção para saber outras informações, comentar o nosso trabalho, fazer críticas, por que não? Aí está na tela uma forma de fazer esse contato. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.